Hoje vamos ler o capítulo 1 do livro de Gênesis e usaremos como base da nossa leitura a Bíblia Sagrada, edição pastoral. Gênesis capítulo 1. A origem do mundo e da humanidade. A humanidade, ponto alto da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse que existe um firmamento no meio das águas para separar as águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento de céu. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra, e ao conjunto de águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam sementes, e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva e ervas que produzem sementes, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com as sementes, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e para marcar festas, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia e o luzeiro menor para regular a noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o quarto dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos, e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos, que deslizam e vivem nas águas, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis no solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, e os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu
e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem sementes e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão sementes. Tudo isso será alimento para vocês e para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida. Eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus criou tudo o que havia feito, tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o sexto dia. Essa narrativa da criação não é um tratado científico, mas é um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia, por volta do ano 586 a 538 a.C., e procura salientar vários pontos. Primeiro, que existe um único Deus vivo e criador. Segundo, que a natureza não é divina, nem está povoada por outras divindades. Terceiro, que o ponto mais alto da criação é a humanidade, a criação do homem e da mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. E a humanidade é chamada a dominar e a transformar o universo, participando da obra da criação. O quarto, que é o ritmo da vida, é o trabalho e o descanso. Assim como Deus descansou no trabalho criador, também o homem tem o direito ao dia semanal de descanso. Importante notar que a criação toda é marcada pelo selo de Deus. Era bom, muito bom. E aqui destacar que Deus nos fez homens e mulheres, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então, se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, todos nós temos que ter em nós o propósito de ação, o propósito de agir, porque Ele disse que nós devemos dominar sobre a terra, sobre as coisas da terra, sobre os seres, sobre a natureza, e participar da sua criação, transformando a terra, transformando a humanidade. Então nós somos partícipes da criação divina porque somos a sua imagem e semelhança. E esse dominar não é dominar sobre outras pessoas, é dominar sobre o mundo, dominar sobre o universo. Então Deus nos deu essa liberdade. E aí um ponto crucial que eu gostaria de destacar: somos imagens e semelhança de Deus e devemos dominar sobre a terra e não sobre as outras pessoas. E somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos toda a capacidade de desenvolver tudo aquilo que Deus fez e nos proporcionou. Então, sempre em nossas ações nós temos que ter a ação de domínio sobre as coisas e não sobre os outros. E isso nós temos que ter um enfoque na nossa vida, e isso nos leva a crer que todos nós temos a capacidade de transformação da nossa vida e do nosso mundo. Basta saber qual é o nosso objetivo nessa transformação. Um abraço a todos.